bem como vão todos e todas. Pedimos a Deus que nos abençoe, que nos fortaleça, principalmente nesses momentos tão conturbados, onde a nossa consciência, por vezes, fica inquieta, onde o temor e o medo do futuro nos alcança e alcança grande parte das pessoas que conosco vivem. Nós vamos trabalhar com esse tema de hoje, graças a Deus, claro, e graças à ajuda da tecnologia, que nos faz, mesmo à distância, fazer trabalhos e levar e receber informações com mais presteza. Então nós vamos trabalhar agora com o tema da mediunidade a respeito de médiuns conscientes. Esse texto está lá no capítulo 43 da obra de Joana de Ângeles, Rumo Libertadores. Então, como ela fala, o próprio título já nos diz, Rumos Libertadores, que através do rumo, como possamos conduzir a nossa jornada mediúnica, nos libertaremos, né? Porque a mediunidade ela existe como uma ferramenta de transformação e crescimento espiritual e individual. Então ela fala de algo que é muito importante na vida da gente, que são os pensamentos, né? E o nosso comportamento. E o nosso comportamento, como sabemos, ele é sempre direcionado através do nosso pensamento. Então ela fala assim, se te habituas a um grande silêncio interior, após o exercício de um comportamento moral nobilitante, ouvirás, registrarás sutis impressões psíquicas que vibram nos refolhos da mente, articulando ideias, ao mesmo tempo criando clichês, nos quais se esculpem imagens e se corporificam pensamentos a se imprimirem nos painéis das tuas reflexões provindas de outras inteligências. Então, quando a gente ouve um texto como esse, ou uma informação como essa, então a gente começa a perceber o quanto é grave e o quanto é importante a gente lidar com o nosso comportamento e com o nosso pensamento, porque eles entram em sintonia com o mais profundo do nosso ser, porque encontra situações que guardamos lá no nosso inconsciente e de repente isso entra em sintonia com o que nós somos. Daí a preocupação dela de trabalhar cada vez mais, assim como outros autores espirituais e autores encarnados também, trabalhar com esse aspecto moral que é tão importante no processo mediúnico. Mentes em vigorosas emissões conscientes ou não, dardejam em todas as direções. Olha que coisa interessante, né? Então, nós estamos sempre recebendo esses dardos, né? Então, mas são dardos, e nem sempre os dardos que nós recebemos, eles são venenosos e perigosos. Então, o que é que ele vai encontrar? Cada pensamento, quando ele fala dardejar, ele fala são os pensamentos que vão nos chegando, que são emissões, quando ela fala emissões conscientes ou inconscientes. Então, esse é um cuidado para a gente já, diante das informações vindas do plano espiritual, a gente já começa a perceber o quão é importante o nosso controle e a nossa reforma. Inapelavelmente, por um processo de sintonia na mesma faixa de frequência de interesses, produz um intercâmbio salutar ou danoso em processo de transmissão e recepção. Ela já traz nesse momento aqui, olha, a frequência, sintonizar com a mesma frequência de interesses, né? Porque, em geral, todas as nossas relações, elas são pautadas em algum interesse. O interesse do crescimento, o interesse material, o interesse do aprendizado em geral, ou mesmo, como a gente está falando aqui,
o interesse de atuar, de fazer um trabalho melhor. Então, esse intercâmbio ele pode ser salutar ou danoso, a depender de como a gente faz essa sintonia e do que eu estou interessado em cada momento da nossa existência. Se te elevas pelo pensamento, alcança vibrações nobres. Né? É uma consequência, não é uma consequência. Se os meus pensamentos se elevam, se tudo que eu busque tem um interesse mais elevado, que não é o bem só meu, mas o bem do outro, o bem da própria humanidade, aí eu alcanço vibrações mais nobres. Então eu vou alcançando isso. E se eu me perturbo e me vulgarizo, aí sim, eu vou registrar vibrações mais grosseiras. Então é sempre a nossa escolha. Então tudo passa pela nossa consciência, tudo passa pelo nosso interesse, de um modo geral. A problemática da mediunidade, a questão de relevância não se prende à lucidez pela consciência ou ao sono pela inconsciência, para que o fenômeno seja verdadeiro. Ele, para ser verdadeiro, ele para ser autêntico, ele depende muito mais da sintonia, porque a sintonia é que resulta dos processos de vinculação do médium com as entidades espirituais. Então, essa ligação, essa vinculação mental que normalmente ele faz, ela é baseada no nível de interesse. Então, esse é o grande perigo e que a gente precisa estar muito mais atento com isso. Um outro aspecto é a celeuma que se faz se o processo de manifestação mediúnica por psicofonia ou psicografia sob o controle consciente do médium. Porque o que importa não é se ele é consciente ou inconsciente, mas a qualidade, então não importa. É de pouca monta realmente essa celeuma que se cria sobre o médium, se o médium é de confiança ou não. A relevância está no comportamento moral dele. Porque esse comportamento é que resultará o conteúdo da mensagem. Porque, de acordo com as construções mentais e o clima psíquico de cada um, são atraídos os espíritos que se afinam por semelhança e necessidade emocional. Sem dúvida que o escrúpulo pode e deve nortear o indivíduo em todos os labores a que se afervore. Então, é algo que a gente às vezes vai redundando, mas é importante que a gente comece a trabalhar internamente todos os nossos processos, para que nesse momento, aí agora, o escrúpulo sim, seja de relevância. Porque naquele momento do processo mediúnico em si, o médium ele está com um nível de consciência alterado. E aí o grande perigo da inescrupulosidade são os automatismos. Então a gente precisa tomar esse cuidado muito grande. Claro que todos nós ainda temos muito a caminhar para que cheguemos a um ponto ideal. Mas esse cuidado ele é importante sim que seja tomado. Todavia, convém não desconsiderar o excesso de cautela, que é tão pernicioso quanto a sua falta. Então, a cautela exagerada, ela não dá segurança ao médium, porque ele fica com excesso de preocupação. E se nós vivemos com excesso de preocupação, não só no processo da mediunidade, como em qualquer outro, tudo aquilo fica alterado ou fica comprometido. Porque aí é onde se inicia todo o processo de questionamento inadequado ou indevido a respeito do animismo e de outras situações concernentes à própria mediunidade. Então, não te excuses de produzir mediunicamente
porque se te assomem conflitos quanto ao estágio de consciência em que, por enquanto, te encontras. É o que a gente falou nesse instante, né? O nosso estado de consciência, ele está sempre em transformação. A gente está cada dia mais aprofundando mais e mais. E Deus e a equipe espiritual que nos guia, que nos orienta, eles sabem que não temos ainda grandes capacidades. Então, é o processo, como o processo, todo esse processo, ele é bom para os dois mundos, é para o mundo espiritual e também para o mundo físico. Então, nós estamos crescendo e os espíritos também estão crescendo, principalmente que estamos em contato com os nossos orientadores espirituais maiores. Então, procura desincumbir-te do ministério arrimado às santas intenções e estruturado nos postulados do conhecimento doutrinário, com cujos valores não tropeçarás. É claro. É claro que para qualquer atividade que possamos exercer na vida, a gente precisa de uma base, né? Então a base é a base doutrinária que estão lá nos postulados, que é primeiramente as obras básicas e depois vem todas as outras obras complementares, que são as obras de André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, de Joana de Ângeles e tantos outros espíritos que vêm contribuindo a cada dia mais para que esse processo seja mais confiável e nos dê, assim, uma segurança maior para o nosso processo de crescimento. De alguma forma, cultives receios improcedentes, tais como os fantasmas do animismo e da mistificação. Pois é, então é isso, né? Se eu utilizar das obras básicas, se eu utilizar de todo o conhecimento doutrinário, eu vou evitar tudo isso, né? Então, cultivar o animismo e a mistificação vem dessa preocupação enorme de ter uma qualidade excelente, que não é o caso, né? Um dia chegaremos, mas no nosso nível de evolução, nível de progresso, ainda estamos muito distantes. Em todo processo mediúnico, intelectual ou físico, sempre encontrarás algo que se exterioriza no instrumento. E nem podia ser diferente, né? Nós estamos vendo aí que a mediunidade, ela passa pelos três corpos. O corpo, o espírito em si, depois vem o perispírito e depois ele desemboca lá no plano físico, no corpo, na mente, assim por diante. Então, se passa por ele, então, claro que vai ter alguma coisa que é do próprio médium. Mediunidade, como o próprio nome diz, é meio. A finalidade é o progresso do medianeiro, como daqueles que o cercam, como no outro plano da vida. Então, o que é médium? Médium é o ser, né, que ele medeia os dois planos. Então, ele está em contato com o mundo físico e com o mundo espiritual. Agora, Kardec considera a mediunidade, o médium, em essência, muito mais no momento em que ele está atuando como médium. Então, de um modo geral, ele mesmo sendo sensitivo, ele não está vendo, salvo raras exceções, ele não está nos dois mundos. Então, é algo que a gente precisa entender, porque muita gente diz, eu sou médium, é médium, mas naquele momento você não está a serviço da espiritualidade maior. Conscientes das responsabilidades, mantendo lucidez mental durante a ocorrência do fenômeno, não delinquirás. Então, o nível de consciência, né, diante das responsabilidades assumidas, então, evita que nós nos tornemos, nesse aspecto, delinquentes. Então, é preciso entender
que se atuamos de forma indevida em qualquer situação da própria vida, nós estamos assumindo uma responsabilidade muito grande. Porque às vezes alguns espíritos, eles levam anos e anos sendo preparados para aquele momento, que é o momento de socorro dele e é o momento da nossa regeneração também. Então, é algo que às vezes a gente não leva muito em consideração, mas é preciso. Então, a gente sempre fala que a gente não vai para os extremos da vida, mas na medida em que as nossas atitudes elas sejam conscientes, aí sim, o nosso nível de aproveitamento e a simpatia que nós angariamos com os espíritos nobres é muito maior. A vigília auxiliar-te-á a corrigir os excessos e a disciplina os abusos. Então Jesus já dizia, né? Vigiai e orai para que não caiais em tentações. Então, se eu estiver vigilante, então eu começo a me preocupar mais pela própria vigilância, a corrigir os excessos. E pela disciplina, aí sim a gente consegue conter os abusos. Porque os abusos, às vezes, o convite para que a gente faça as coisas de forma indevida, ela vem sempre de algo que está lá no fundo de nós mesmos. Então, vem, antes de qualquer atitude, eu preciso usar a disciplina. Então, a disciplina me preserva de várias e várias situações. Paulatinamente, mediante o exercício metódico das faculdades mediúnicas e através da conduta correta no bem, conjugando a oração ao trabalho, lograrás o êxito e os resultados felizes que há nelas. Então é isso, né? Então, para tudo eu preciso de exercício. Para tudo, qualquer atividade na vida, eu preciso treinar, primeiro estudar, compreender e começar colocando em prática. Então, no início de qualquer atividade, há uma insegurança muito grande, mas durante o exercício continuado, então nós nos tornamos cada vez melhores. Então, é esse o grande objetivo do estudo e da disciplina. E o exercício faz parte disso tudo. Muito melhor para o trabalho na seara do bem, o médio consciente, cujos deveres estão na pauta do equilíbrio. Aos inconscientes, cujo comportamento os assinala com a irresponsabilidade e a insensatez. Então, o trabalho, ele consegue um desempenho e uma qualidade melhor com o médio consciente, que é o nosso caminho, que é a nossa busca. Cada um de nós precisamos fazer todas as atividades na vida com um nível de consciência cada vez melhor. Esse é o nosso treinamento do dia a dia. Em tudo que a gente fala, faz, a gente precisa estar consciente. No dia a dia, em todas as nossas atividades, eu preciso estar presente. Se eu não estiver presente naquilo que estou fazendo, até mesmo durante o trabalho numa sala mediúnica, é preciso que todos nós estejamos presentes, ali presente. Se eu estiver presente, o meu nível de consciência é melhor. Então, é algo que ela vem nos aconselhando para que a gente tenha um desempenho melhor. A consciência ou lucidez durante o trânsito não te constituam um empeço ao desempenho das tarefas que te cabe desenvolver. Então, o que é que ela fala aí, né? A respeito da consciência ou lucidez, né? Durante o empeço. Para que tudo isso não sejam ferramentas que lhe atrapalhem no processo. Então, eu preciso, naquele momento, estar um pouco mais despreocupado, um pouco mais entregue. Porque senão, já viu, senão eu vou estar lá fazendo o trabalho e estou me questionando, será que isso é meu? Será que não é? Então,
pensando nas atividades do dia, o que vou fazer amanhã, o que vou fazer depois, será que eu estou fazendo bem feito ou não? Não é hora para isso. É hora para uma entrega mais profunda. Jesus prossegue consciente dos seus deveres, esperando que os homens, conscientemente e não autômatos inertes, desejem cooperar na seara da luz. Então cabe a gente. Né? Cabe a gente fazer o trabalho cada vez melhor. Porque ele já trouxe as informações, ele trouxe toda a experiência e toda a orientação. Então cabe a gente fazer. Então não são os espíritos elevados, os espíritos superiores que irão fazer os trabalhos. Mas somos nós, cada um de nós. Isso que ele espera de cada um de nós. Claro que ele compreende e vai compreender sempre que em vários momentos da vida nós iremos falhar, até num trabalho como esse. Mas só que essa falha não seja falha pelo interesse subalterno, seja uma falha pela falta de capacidade, ou às vezes eu não me preparei bem naquele dia. Então é chegar e dizer, olha, eu não estou bem, não estou muito bem concentrado. Então, é preferível você não fazer algo do que você se arriscar e fazer de qualquer forma. Então nós vamos chegando agora ao término dessa exposição. É um tema gostoso, mas ele traz uma complexidade maior, porque Joana, como a característica dela é desta forma, ela trabalha com aspectos da psicologia profunda. Ela vai nos ajudando, você vê que ela traz muita coisa e associa tudo a nós, seres humanos. Né? Esse mergulho que a gente vai fazendo, e nesses momentos agora de pandemia, onde cada um de nós estamos lidando conosco mesmo, estamos tendo a oportunidade única de lidar com o que temos de melhor e com o que temos ainda a fazer para ser mais equilibrados. Então que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos dê a sua paz.